Tranque suas portas, feche seu portão, passe o cadeado na janela. O Guilherme Boulos diz que dormirá na casa de eleitores para virar voto. Vou rodar essa cidade, em cada região, conversando com as pessoas de cada área, que trabalham com o que for. Pessoas que, inclusive, várias delas já toparam de receber nas suas casas. Vou dormir na casa dessas pessoas. Vou dialogar com essas pessoas. A única dica que eu dou é, gente, toma cuidado, porque essa gente só sai depois com a polícia em reintegração de posse. O Boulos leu a carta ao povo de São Paulo, que é uma alusão à carta ao povo brasileiro do Lula lá em 2002, onde ele dizia que ele era um cara honesto, que ele era um cara bom, que ele não ia acabar com a propriedade de todo mundo, que ele ia ser um cara paz e amor, um cara bacana. Dizia que ele era o que ele não era. Resumindo, foi isso que ele fez, e aí o Boulos fez a mesma coisa em São Paulo, para dar a entender que ele não vai invadir a casa de ninguém, que ele não vai acabar com a propriedade privada, que ele não vai incentivar o uso de drogas, que ele não vai desarmar a GCM. Enfim, ele diz que ele não vai fazer o que ele falou que ia fazer a vida inteira. A conta é essa, não dá para acreditar no Guilherme Boulos, assim como quem acreditou no Lula lá em 2002 deu com a cara na parede. O mais interessante é o formato idêntico que é adotado. Aparentemente, os marqueteiros ficaram parados no tempo, e eu acho isso muito interessante. Eu vejo em várias campanhas marqueteiros com fórmulas mágicas que funcionaram em 2002, funcionaram em 2006, não sei aonde, 2012, e o cara acha que vai dar certo até hoje. O cara acha que se ele repetir aquela fórmula que deu certo lá atrás com o Lula, vai eleger o Boulos. Ele se esqueceu que naquela época ninguém tinha celular, hoje em dia tem. Ele esqueceu que naquela época as pessoas se informavam pelo jornal, agora é pela rede social, a informação chega com dinâmica na pessoa, a mentira que ele conta agora já é desmentida daqui a pouco. A gente não vive mais no mundo do início do século, a gente não vive mais no mundo que elegeu o Lula em 2002. Por mais que o sujeito tenha sido reeleito em 2022, ainda assim não existe mais aquela realidade e naturalmente não dá para levar a sério esse tipo de pataquada feita pelo Guilherme Boulos. E vocês lembram que eu trouxe aqui no meu canal um dossiê do Guilherme Boulos e sua esposa, Natália Smerzeta, que fraudaram Minha Casa Minha Vida? Pois é, a imprensa foi atrás e descobriu muita coisa dentro daquele condomínio. Olha só, lista do MTST com mulher de Boulos e 5 filhos de líder exclui militantes na reta final. Que interessante. Os militantes lá do MST firmaram um contrato para adquirir um imóvel em 2013. 10 dias antes da entrega, em dezembro do ano seguinte, assinaram documentos transferindo suas vagas para outras pessoas, que eles dizem desconhecer. Foram induzidos a assinar esses documentos. Eles afirmam que foram orientados a assinar pelo MTST e que, em ao menos 4 casos, não sabiam de que se tratavam os papéis. Ou seja, eles pegaram pessoas inocentes, pessoas desinformadas e induziram eles a transferir o imóvel para outras pessoas. Incrível! Segundo 5 militantes do MTST ouvidos pela Folha de São Paulo, as exclusões da lista foram justificadas com base em presença de atividade do movimento. Quanto menos atuante, menos pontos para ser escolhido. Ou seja, sabe o MST? Vai lá fazer um ato para apoiar o Lula, o cara não vai, não ganha um pouco mortadela, então ele perde a casa também. O interessante é o seguinte, a Natália Smerzeta, que era a namorada do Boulos, descumpriu as regras e ganhou o imóvel. E ela é advogada, pô, ganha bem. E interessante é o seguinte, em 2013, esses militantes assinaram documentos de apartamento junto à Caixa e foram informados pelo movimento que receberiam unidades para morar naquele condomínio do Boulos. Acontece o seguinte, em dezembro de 2014, 8 dias antes da entrega do condomínio, assinaram novos papéis transferindo a propriedade dos bens. E aí a pessoa ainda disse o seguinte, abrindo aspas aqui para a vítima. Eu estava trabalhando, recebi a ligação da coordenadora. Esse aqui é o encanador Jair Dias Santos, de 44 anos. Ele participou no MST de 2005 a 2018. E aí ele tinha que estar no Casarão, que é a sede do MST, para assinar outro documento. Ele foi lá. E aí ele soube depois, por meio de uma assembleia, que ele tinha transferido do direito ao apartamento que ele ia morar. Ou seja, o cara não tinha casa, ganhou o apartamento e foi induzido pelo MST a transferir o que era dele para outro. E o interessante é o seguinte, no mesmo residencial, 4 filhas e 1 filho de uma coordenadora do MTST foram beneficiados. Interessante, né? Os nomes são os seguintes, Maria Nair Gomes dos Santos, Cibele Cristina Gomes dos Santos, Jonathan Gomes dos Santos, Ana Lúcia Gomes dos Santos e Cíntia Gomes dos Santos são filhos
de Sueli Gomes da Silva, coordenadora do núcleo e integrante do MTST desde 2005. E o mais interessante, cada filho dessa mulher recebeu um apartamento de 55 a 65 metros quadrados. E de acordo com o site de venda, são vendidos entre 200 e 300 mil reais. Procurada, a Sueli nega ter havido favorecimento. Só que os caras que foram beneficiados pelo imóvel não receberam e ela, ou melhor, os filhos dela, receberam. Interessante, né? Isso o Boulos não fala. Sabe o que o Boulos também não quer falar? Essa matéria aqui, ó. Em campanha, Boulos se encontra com militantes anti-Israel. Com quase 50% de rejeição nas pesquisas, o Boulos foi em busca de votos na galera que não gosta de Israel. Ou seja, o eleitor do PSOL, do PT. Tem vídeo, dá uma olhada. O Boulos, ele participou de um evento numa mesquita árabe lá em Santo Amaro e tinha objetivo ganhar votos da comunidade árabe. Mohamed El Kadri é um dos presentes no evento, conhecido por ser um apologista do Hamas. O Mohamed El Kadri, que estava lá, é conhecido por ser um dos apoiadores do Hamas. E tinha ali também o Walid Rabad, presidente da FEPAL, que também participou do evento. Esse cara mantém no escritório dele um quadro do Yasser Arafat e endossa as posições antissemitas da federação. A FEPAL defende o fim das relações diplomáticas com Israel e defende inclusive o fim do Estado de Israel. Ela faz até a exaltação de terroristas como Sinwar, o arquiteto do pior ataque à comunidade judaica desde a Segunda Guerra Mundial. A grande verdade é que a proximidade do Guilherme Boulos com essa gente escancara o radicalismo do Boulos. Não dá para admitir um sujeito como esse cara na prefeitura de São Paulo.